Desde o nosso último relatório, infelizmente a pandemia do coronavírus tem tirado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. E nós sabemos que cada vez mais os nossos queridos irmãos estão tendo que lidar com as consequências dessa crise todos os dias. Podem ter certeza que os amamos muito e que estamos preocupados com cada um de vocês. Vocês estão sempre nas nossas orações. E nós confiamos que Jeová vai dar para vocês poder além do normal, como prometido em 2 Coríntios 4:7, para que vocês consigam enfrentar essa pandemia, mantendo sua fé forte nas promessas dele. Mas apesar de todos os desafios que estamos enfrentando, você não concorda que tem sido encorajador ver como o povo de Jeová tem se adaptado rapidamente às novas circunstâncias? Agora nós estamos realizando as reuniões por videoconferência e estamos pregando por e-mail, cartas, telefone e mensagens de texto. E isso ficou ainda mais evidente durante a celebração. Neste relatório, queremos contar para vocês algumas experiências de como os nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro foram fortalecidos por estarem unidos durante o discurso especial e a celebração. À medida que a data da celebração ia se aproximando, você ficou se perguntando como as coisas iriam funcionar? Será que iríamos nos reunir em grupos menores? E como iríamos fazer com os emblemas? Como a gente iria convidar as pessoas para a celebração? Elas iriam assistir à celebração aonde, se não podíamos usar o Salão do Reino? Nós queríamos muito estar juntos para essa ocasião tão importante, mas a gente também reconheceu como era importante seguir de perto as restrições do governo e as orientações para manter o distanciamento social. Fizemos isso não só para estarmos sujeitos às autoridades superiores, mas também para proteger a nossa própria saúde e a de outras pessoas. Então nós fizemos a celebração, mesmo tendo que fazer isso de maneiras bem diferentes. Maneiras que talvez nunca tínhamos feito antes. Pela primeira vez em nossa história, milhões assistiram à celebração por videoconferência. E, na verdade, isso criou oportunidades inéditas para convidar pessoas para a celebração. Talvez você tenha visto nas notícias do jw.org que o convite que uma jovem pioneira fez nas Filipinas para a celebração fez com que mais de 31 mil pessoas assistissem ao evento por vídeo ou áudio. Temos certeza que para todos nós foi inesquecível estarmos nas nossas próprias casas para a celebração. Mas mesmo assim, nós estávamos bem unidos com todos os nossos irmãos no mundo inteiro, demonstrando amor por Jeová e Jesus nesse dia especial. No relatório a seguir do irmão Tab Honsberger, que serve como membro da comissão de filial no Haiti, veja os benefícios que eles tiveram por realizar a celebração por videoconferência e até por telefone. Ao assistir o vídeo, você com certeza vai se identificar com os nossos irmãos do Haiti. Podemos dizer com certeza que a celebração da morte de Cristo no Haiti este ano foi algo inesquecível. Uma congregação de 24 publicadores no extremo noroeste do nosso país ficou muito feliz de ter uma assistência de 85 pessoas na celebração. Um irmão relatou que dirigia estudo para um homem no passado, mas como o homem não fazia progresso, ele decidiu parar o estudo na época. Isso já faz uns 2 anos. Mas daí, este ano, um dia antes da celebração, o homem ligou para o irmão e disse que queria assistir à celebração. É claro que o irmão disse, que coisa boa! Você pode assistir com a nossa congregação pelo Zoom. E foi isso que o homem fez. Depois da celebração, o homem estava bem emocionado. Ele disse, sabe, quando eu olho para o mundo agora e vejo tudo que está acontecendo, fica bem claro para mim que logo o reino de Deus vai agir e pôr um fim a todos esses problemas que estamos enfrentando hoje. Na verdade, ele até disse, se alguém quer servir a Deus, agora é a hora de começar a fazer isso. E o homem seguiu o próprio conselho, e ficamos felizes em dizer que ele voltou a assistir às reuniões conosco.
Então, quer tenha sido por videoconferência ou por telefone, podemos dizer que a celebração desse ano com certeza fortaleceu a fé de nossos irmãos. Uma irmã pioneira do sul do país explicou por que essa celebração foi especial para ela. Ela disse: "Foi como se a gente pegasse a celebração e levasse para a casa de cada irmão. E é claro que Jeová abençoou tudo isso." Não nos sentimos unidos com os nossos irmãos no Haiti, já que também realizamos a celebração de maneiras parecidas? Aqui na sede mundial, nós percebemos que nem todos que tinham sido convidados para a celebração poderiam assistir por videoconferência. Então fizemos alguns ajustes no site jw.org para que o discurso especial e o discurso da celebração ficassem disponíveis para o público assistir online ou fazer download em mais de 500 idiomas. Graças a essa provisão, milhões de pessoas tiveram a oportunidade de tirar proveito desses programas. Eu gostaria de compartilhar com vocês o excelente exemplo de um irmão chamado Martin, que mora numa cidade bem isolada no Quênia. Ele baixou o discurso da celebração para passar para outros irmãos do seu grupo de saída de campo. Mas tem um detalhe. O irmão Martin é deficiente e também sofre com uma doença muito séria que faz com que o seu corpo esquente além do normal. Mas isso não impediu de chamar um mototáxi e viajar debaixo de um clima quente para passar o discurso da celebração para os irmãos que não tinham como acessar a gravação. Por causa de todo o esforço que Martin fez, 13 pessoas dessa região isolada, incluindo alguns estudantes, puderam assistir à celebração. Não há dúvidas de que todas essas provisões foram uma bênção. E, em muitos casos, parentes de nossos irmãos assistiram à celebração pela primeira vez, isso sem nem precisar sair de casa. Agora, é claro que a tecnologia que tornou tudo isso possível não está disponível em todos os lugares. Em muitas partes da África, por exemplo, é muito difícil acessar a internet. Isso faz com que transmitir um discurso por videoconferência ou por telefone seja praticamente impossível. E como tudo foi acontecendo muito rápido, faltando apenas uma semana para a celebração, em vários países da África parecia que os irmãos não iam conseguir usar nenhuma dessas opções. Por causa disso, o corpo governante aprovou que as filiais da África transmitissem o discurso especial e o discurso da celebração pela TV ou pelo rádio. E como relatado no jw.org, essas provisões beneficiaram mais de 400 mil publicadores, sem falar de muitas outras pessoas interessadas. Os irmãos trabalharam bastante, até poucos dias antes desses eventos, para fazer todas as negociações com as emissoras de rádio e de TV. Em um lugar de Moçambique, o acordo com a emissora de TV foi finalizado apenas 3 horas antes do discurso da celebração ser transmitido. Em algumas congregações, os irmãos não estavam conseguindo baixar o discurso, o sinal de telefone era ruim e a conexão com a internet ficava falhando. Parecia que tudo estava perdido. Daí, de repente, os irmãos começaram a receber e-mails e mensagens de texto comunicando que o discurso da celebração seria transmitido pela TV. Em alguns casos, os irmãos descobriram isso apenas poucos minutos antes do programa começar. Veja como alguns irmãos que assistiram o programa dessa maneira expressaram sua gratidão. Um irmão disse: "O Criador cuidou das nossas necessidades de uma maneira que a gente nem podia imaginar. Essa pandemia não pode impedir Jeová de cumprir a sua vontade. Isso nos faz ter cada vez mais certeza de que Ele realmente é uma torre forte." Outro irmão escreveu: "Somos muito gratos pelos preparativos que foram feitos para transmitir o discurso da celebração. Parecia que estávamos lá no Salão do Reino e não sozinhos. Ficamos muito agradecidos que, mesmo agora, durante a Covid-19, nada nos impediu de realizar a celebração da morte de Jesus Cristo."
A Comissão de Filial da República Democrática do Congo também fez preparativos para que o discurso da celebração e o discurso especial fossem transmitidos para todo o país por TV e por rádio. Veja no vídeo a seguir a entrevista com o irmão Hugh Kabichwa e note que experiências encorajadoras eles tiveram. Boa parte do território da nossa filial não tem internet e estava com muitas restrições por causa da pandemia. Por isso, ficamos felizes quando aprovaram transmitirmos o discurso especial pelo rádio. Mas a gente ficou se perguntando, será que isso vai dar certo mesmo? Um superintendente de circuito relatou que na cidade de Gemena, os irmãos planejaram transmitir o discurso especial por meio de uma emissora local de rádio. Mas quando eles foram fazer o pagamento, eles descobriram com o diretor da emissora que o horário que eles tinham reservado não estava mais disponível. O único horário disponível era 1h30 mais cedo, às 8h30 da manhã. Confiando em Jeová, eles concordaram com o novo horário, mas eles tinham apenas poucas horas para informar todo mundo dessa mudança. Mesmo sendo mais cedo, muitas pessoas ouviram o discurso, e logo depois do discurso, uma forte chuva começou a dar interferência em todas as transmissões de rádio até o fim do dia. Vemos que a mão de Jeová estava com os irmãos. E nós recebemos experiências encorajadoras de todo o nosso território. Por exemplo, outro superintendente de circuito relatou que no circuito dele, as pessoas gostaram tanto do discurso especial que ligaram para a emissora de rádio pedindo para ouvir o discurso de novo. Então o discurso foi transmitido uma segunda vez no mesmo dia. Isso resultou em 25 novos estudos bíblicos por telefone nesse circuito. Então, apesar da pandemia, transmitir o discurso pelo rádio deu certo. Jeová garantiu que esse discurso fosse ainda mais especial para nós. O que essas experiências nos mostram? Que nem mesmo uma pandemia mundial pode nos impedir de ficar unidos na adoração verdadeira. Jesus disse em João 14,15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, acima de tudo, é o nosso profundo amor por Jeová e por Jesus que nos move a agradecer a eles por terem providenciado o resgate e a obedecer o mandamento de Jesus. Persistam em fazer isso em memória de mim. Nós mostramos esse amor quando realizamos a celebração e quando assistimos ao discurso especial como um só povo unido, mesmo tendo que fazer isso de maneiras bem diferentes. E nós temos certeza de que Jeová e Jesus estão muito felizes e muito orgulhosos com o que estamos fazendo, mesmo diante das circunstâncias atuais. Com certeza, as palavras de Hebreus 6:10 se aplicam agora. Lá nós somos lembrados de que Jeová nunca vai se esquecer da nossa obra e do amor que mostramos ao nome dele. E embora não saibamos quando essa pandemia mundial vai acabar, nós sabemos de uma coisa: o propósito de Jeová não vai falhar. Essa pandemia teve um começo e vai ter um fim. Jeová e Jesus vão garantir que logo todas as causas de sofrimento vão acabar, quando eliminarem de uma vez por todas esse sistema de coisas. E nós ficamos muito gratos por isso. Por favor, tenham certeza de que nós os amamos muito e estamos orando por vocês. Direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová, este é o JW Broadcasting.